Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje, nós vamos falar da produção de óleo de soja nos principais países produtores. Eu vou conversar com Caroline Rodrigues Ferreira. Ela é estudante de agronomia da Universidade Federal de Goiás e estagiária no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas da UFG. E nós vamos falar de uma novidade, um negócio muito interessante, uma nova praga que veio para complicar ainda mais a situação, principalmente do milho, da soja e de outras culturas. Vamos falar da cigarrinha africana. Vamos falar também de dinheiro para a próxima safra 23-24, que está preocupando muito o setor produtivo e causando instabilidade, muita desconfiança sobre o futuro econômico do nosso país. Você vai ver como anda o mercado de produção de carne de peixe, que cresce num ritmo excelente ano a ano. E vamos comentar da safra de soja 23-24. As previsões são de crescimento segundo o relatório do USDA. E você vai conhecer uma empresa que oferece curso gratuito para que os clientes cuidem melhor dos equipamentos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema muito interessante, falando sobre a produção de óleo de soja nos principais países produtores. A produção de óleo de soja 2023-2024 também deve aumentar em 20,7 milhões de toneladas, indo para 542 milhões de toneladas, com a maior parte do crescimento ocorrendo na Argentina, China, Brasil e Estados Unidos. Curiosamente, o crescimento do comércio global de oleaginosas está diminuindo, aumentando em menos de 1% este ano. Isto se deve a grande parte à crescente autossuficiência dos principais importadores e à menor produção nos principais países exportadores, apesar de um aumento no comércio global. Espera-se que a participação dos Estados Unidos nas exportações globais diminua, graças ao enfraquecimento e também do crescimento na China e às importações de soja da União Europeia e ao recorde de oferta sul-americana. Pelo lado positivo, países como Paquistão, Egito e Bangladesh mostram sinais promissores de crescimento com importações mais altas após as quedas do ano passado. A temporada 23-24 deve fechar com um aumento nos estoques globais de soja em 21,5 milhões de toneladas. Os principais contribuintes para esse aumento, eles incluem Brasil, Argentina, Estados Unidos e também a China. Esse aumento nos estoques pode ter implicações significativas para o mercado global de oleaginosa e para a temporada de exportação dos Estados Unidos no próximo ano. E agora vamos falar de dinheiro. Dinheiro para a próxima safra 23-24, que está preocupando muito o setor produtivo e causando instabilidade, muita desconfiança sobre o futuro econômico do país. O esgotamento precoce da verba acendeu o sinal vermelho no campo, no agro, que teme o anúncio de um cheque sem fundo no próximo ano, no próximo plano safra 23-24, se não houver uma recomposição de recursos, o que pode atrapalhar o planejamento no campo. O orçamento de 12,4 bilhões reservado para a subvenção do Plano Safra durante todo o ano de 2023 já foi quase completamente empenhado em menos de 5 meses. A falta de dinheiro para a subvenção do crédito rural aumentou a pressão nas negociações entre a equipe do Ministério da Agricultura e os donos do cofre da União lá em Brasília.
Na semana passada, o Ministério do Planejamento e também Orçamento remanejou 200 milhões de reais para recompor o caixa do Tesouro Nacional para a equalização de juros do Plano Safra 22-23. A expectativa é que o recurso ajude a alavancar 8,4 bilhões em novas contratações de custeios e investimentos. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tentava uma suplementação de 1 bilhão de real. Agora, a maior preocupação é com o próximo Plano Safra. E agora eu vou conversar com Caroline Rodrigues Ferreira. Ela é estudante de agronomia da Universidade Federal de Goiás, estagiária no Laboratório de Manejo Integrado de Pragas, o MIP, também da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar de uma novidade em primeira mão em nível nacional e talvez até mundial. Nós vamos falar de uma nova praga que veio para complicar ainda mais a situação dos produtores de grãos. Nós vamos falar da cigarrinha africana. Caroline Rodrigues Ferreira, estudante de agronomia, muito bom dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer conhecê-la e saber que você já é estudante e já está na linha de pesquisa e achou uma praga que pode ser um complicador muito grande para a safra brasileira de grãos, conhecida como cigarrinha africana. E a Caroline, ela é orientada da professora Karina Albernaz, que esteve aqui no programa passado. A professora Karina é quem dá todas as orientações acadêmicas e técnicas para Caroline continuar esse trabalho. Me fala dessa cigarrinha, dessa praga complicadíssima, porque a prima dela já é um... Sim, exatamente. Então, lá na África tem a ocorrência dessa cigarrinha. Na África? Na África tem a ocorrência dessa cigarrinha. E lá, uma espécie do mesmo gênero dela, o nome dessa cigarrinha que está no Brasil chama Lepidopterofax maculigera. Essa espécie ela veio da África e lá na África tem uma espécie desse mesmo gênero que causa bastante problemas lá. E agora, essa maculigera, ela veio para o Brasil, ela chegou no Brasil, é o primeiro registro dela no Brasil e nas Américas. E você encontrou essa bichinha onde? Eu encontrei ela em milho, capim-açu, capim-elefante. Aonde? Aqui em Goiás? Aqui em Goiás eu encontrei ela na região de Goianira, Palminópolis, Goiânia, Ipameri. Olha, só para você que está nos acompanhando, é o seguinte, quando o Vigiagro, que é a vigilância brasileira aqui, pega alguém num aeroporto ou no navio, trazendo comida, trazendo planta e coisas de fora, e prende, aí a turma, coitadinho e tal. Esse é o grande problema. Essa praga, provavelmente, ela veio num avião, ela veio num navio, alguém trouxe essa praga e ela está aqui. Já não basta a cigarrinha comum que a gente tem, que causou um enorme prejuízo, principalmente no milho, agora vem a prima dela para cá, lá da África, causar essa confusão. E o pior é o seguinte, não se sabe nada dessa praga, nada. Então, a Caroline, assim como a professora Karina Albernaz, lá da UFG, estão estudando e vendo o que esse bichinho vai causar aí de problema. Porque pode ter certeza absoluta, é mais um abacaxi no setor produtivo brasileiro de grãos. Sim. Bom, e como é que está o andamento? O que vocês estão fazendo agora com essa praga? Ou o que vocês vão fazer com ela? Bom, agora nós estamos desenvolvendo pesquisas justamente para saber se ela pode estar transmitindo alguma virose para o milho, alguma doença. E também, as outras culturas também, saber que cultura também ela está afetando, quais são as plantas hospedeiras dela e saber como ela está distribuída geograficamente aqui no estado e no Brasil. E no Brasil. Quer dizer que não tem ninguém ainda aqui no Brasil que tem uma vírgula sobre essa cigarrinha africana? Não, ninguém. Então você está sendo uma aluna privilegiada. Sim, digamos que sim. Eu confesso que eu fico muito feliz com isso, porque infelizmente aqui no Brasil, político não dá valor à educação, à cultura, ao conhecimento. E está aqui a Caroline, aluna de agronomia, aqui da UFG, estado de Goiás. Junto com a professora Karina, descobriram uma praga que ninguém tem notícia dela, mas temos certeza absoluta
que lá na África ela faz um estrago muito grande. E pode ter certeza, ela já está, mas já ela vai estar para valer aqui nas lavouras de soja, de milho, de capim, enfim, vai fazer um estrago muito grande. É mais um prejuízo. Então, o senhor deputado federal, estadual, vereador, seja lá que raio de político você seja, dá apoio para a turma aqui, a turma tem que estudar. É através deles que nós vamos chegar a alguma coisa positiva de valor nesse nosso país que está precisando de muita educação e que nós não temos não, infelizmente. Bom, e você tem uma bolsa para fazer esse trabalho? Sim, nós temos uma bolsa. Tá. E como é que está o andamento desse trabalho com essa cigarrinha? Então, a gente está agora nessa etapa do estudo sobre transmissão de alguma doença e também nas coletas, realizando coleta para saber a distribuição dela. Então, a gente já está avançando nesses estudos para a gente trazer o mais rápido possível esses resultados. Lá na África, o estrago que ela faz é grande? Sim, principalmente na África Oriental, eles gastam muito com essa cigarrinha porque ela transmite uma doença chamada doença do encurtamento. Ela dá um atrofiamento na planta do capim-elefante lá. E o capim-elefante é algo muito importante na economia deles. Quer dizer, pode ter certeza absoluta, não vai ser só no capim-elefante, não. Não é que a gente está querendo que a coisa... É porque o negócio é muito sério. Ela é tão pequenininha, ela tem mais ou menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. É um mosquitinho pequenininho, branquinho. Ele faz um estrago que é coisa incalculável. E é difícil matar esse bichinho. Porque, como é que ele voa? Ele voa com o vento. O vento pega, leva ele aí 30, 40, 50, 100 quilômetros, levando para tudo quanto é lugar. Então, se reproduz muito facilmente, né? Sim. E isso tem causado um problema sério. Caroline, eu fico muito feliz em dar essa notícia, vamos dizer, em primeira mão. É uma notícia inédita no país. Para você que às vezes não é do agro, tudo bem, mas quem é do agro sabe o que eu estou falando, que nós estamos diante de um baita de um problema complicadíssimo, que é mais um problema aí para o pessoal da agricultura, que é a cigarrinha africana, que foi aí descoberta pela Caroline, estudante de agronomia da UFG, e que tem aí a professora Karina Albernaz por trás desse trabalho também. Caroline, eu gostaria que a gente mantivesse aí um contato mais estreito, também com a professora Karine, para a gente estar acompanhando a evolução desse trabalho que você está fazendo. Alguma multinacional que estiver nos acompanhando aí, estão precisando de dinheiro para fazer a pesquisa, tá certo? Caroline, muito obrigado e eu espero você mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço, okay? Muito obrigada. Ok. E depois do intervalo nós vamos falar do mercado de produção de carne de peixe que cresce num ritmo excelente ano a ano. Vamos falar da safra de soja 23-24, as previsões de crescimento. E você vai conhecer uma empresa, a Gin-Service, que oferece curso gratuito para que os clientes cuidem melhor dos seus equipamentos. Nós voltamos já, é um minuto só. Um tropeço na Colômbia não abalou o tricolor paulista. Mas em Copa, todo cuidado é pouco. É hora de assegurar a liderança e encaminhar a classificação. Puerto Cabello e São Paulo. Hoje, 9h15 da noite, Copa Sul-Americana é aqui. Tu és forte, tu és grande. No SBT. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Pivô, máquinas agrícolas e sistemas de irrigação. Europoços artesianos, poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio.
Chegou a sua vez. Raça forte na Vesa. Toda linha Ranger com taxa zero e em até 24 vezes. E desconto de até R$60 mil. E mais, Ranger automática completa por R$199.900. Isso mesmo, banco de couro, estribos laterais e 7 airbags por R$199.900. É a líder de vendas com desconto de até R$60 mil e taxa zero. E ainda, Maverick motor de 253 cavalos e Territory Titanium com taxa zero em 24 vezes. Corra pra Navesa. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz Cristal, feijão Cristal. Arroz e feijão Cristal. Pureza em forma de grãos. A maior festa do estado de Goiás está de volta. Pecuária de Goiânia. Dia 23, véspera de feriado. Maiara e Maraísa. Já cê não quer sair. E Mari Fernandes. Mas eu gosto assim. Dia 26, Murilo Ru. Se eu for problema. E Wesley Safadão. Tu quer ser amor, tu quer ser esquerda. Dia 27, Hugo e Guilherme. Pega seus ex. De 18 a 28 de maio, Pecuária de Goiânia, com promoção da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Nas famílias tradicionais estão os piores segredos. Somos os bastardos, Antônio Lombardo. Como é que é? Isso! Nós somos bastardos. Entre as dores e as suspeitas. Quem é Mário Gui? Quem te falou sobre ele? Não importa quem falou sobre ele. Então o Roberto não contou que eu vou anular o testamento do Antônio Lombardo? Sendo filho dele, eu tenho tanto direito quanto o Alessandro de aproveitar da herança. Hoje, 5h20 da tarde. Sortilégio. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado de peixes, piscicultura. Eu vou comentar sobre a produção de carne de peixe que vem crescendo num ritmo alucinante ano a ano. Um levantamento realizado pela Embrapa, Pesca e Aquicultura, junto à Associação Brasileira de Piscicultura, Peixe BR, Peixe Brasil, ela aponta que a receita das exportações brasileiras de peixes atingiu um recorde quando aumentou 15% no ano passado e chegou a 23,8 milhões de dólares. Os embarques de tilápia, que respondem por 98% do total, aumentaram 28% para 23,2 milhões de dólares. O crescimento da oferta, especialmente de tilápia, e a busca por novos canais de venda, em meio à estagnação da demanda interna, deram um impulso a esses embarques, segundo o pesquisador da Embrapa, o Manuel Pedrosa Filho, e também de acordo com a Peixe BR, o volume da piscicultura nacional cresceu 2% para 860 mil toneladas. A tilápia predomina nos negócios, mas os peixes nativos, eles continuam tendo muita relevância. No ano passado, o primeiro semestre foi melhor do que o segundo, com um embarque de 14,3 milhões de dólares. E o montante ele foi do que o dobro das exportações no mesmo período de 2021. Pouco mais de 80% das exportações foram para os Estados Unidos, que importou o equivalente a 19 milhões de dólares, ou 43% a mais do que no ano anterior. No ranking dos compradores do pescado brasileiro, aparece em um distante segundo lugar o Canadá, com 5%. E dentre os estados que exportam peixes, no ano passado o Paraná liderou com 58% do total. Mato Grosso do Sul e Bahia aparecem na sequência com fatias de 18% para o Mato Grosso do Sul e 11% para a Bahia. A receita com o embarque de tambaqui foi a segunda mais alta, o montante de 268 mil dólares, 51% menor do que 2021. Bom, e agora eu vou conversar com Marcelo Lopes Souza. O Marcelo, ele é empresário na área de manutenção industrial, elétrica, mecânica e química.
E nós vamos falar de uma coisa, um fato inédito. Nós vamos falar da empresa do Marcelo, que oferece curso gratuito para que os clientes cuidem melhor dos seus equipamentos. Marcelo Lopes de Souza, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, está tudo bem? Tudo bem, Toninho, então, muito tá bom dia também. Marcelo, você tem uma empresa, a Gin Service, que trabalha com equipamentos com motores pequenos, grandes, médios, enormes, enfim, aqueles motores que faz uma empresa funcionar. E o Marcelo, preocupado com o mercado, ele resolveu fazer o seguinte: caramba, eu vou começar a pegar os clientes e falar, olha, faz assim, para você ter um equipamento melhor, com desempenho melhor e gastar menos dinheiro para evitar quebra. É mais ou menos por aí o caminho? Exatamente, Toninho, exatamente por aí. Nós trabalhamos com a manutenção eletromecânica, na parte de motores elétricos, motobombas. Então, quem são nossos clientes? Nossos clientes são a indústria, toda a parte de irrigação, saneamento de água, esses são nossos clientes. Aonde vai um motor elétrico, ali estão nossos clientes. E o motor elétrico está em todos os equipamentos que chegam em nossas casas, nossas residências. E nós percebemos, ao longo desses 20 anos, Toninho, a dificuldade de mão de obra, tanto na manutenção dos motores elétricos, quanto na própria manutenção e automação na indústria. E todos reclamam, grandes grupos que nós participamos, têm reclamado da dificuldade de mão de obra, para que essa indústria não deixe de produzir. Então, nós criamos hoje o nosso Centro Tecnicológico Gin Service, e nesse nosso centro nós temos ali uma escola na qual nós treinamos as pessoas, a indústria faz um grupo, e desse grupo nós vemos dentro da necessidade deles de trabalhar um treinamento, para que eles melhores possam atender ali a demanda local do seu trabalho. E nós fazemos ali na nossa escola, também nós recebemos as crianças num projeto chamado Despertando Vocações. Porque se nós não despertarmos essas crianças hoje, a partir do 5º ano, nós levamos lá na nossa empresa, sem custo nenhum. Se nós não despertarmos a criança para esse trabalho, para essa vocação da manutenção industrial, tanto elétrica quanto mecânica, vai nos faltar mais ainda a mão de obra. E dentro desse nosso projeto, nós temos tido grandes parceiros, tanto empresários, amigos, muitas empresas têm aberto suas portas para levar também esses treinamentos até as suas fábricas. E tem sido um grande sucesso para nós e para os colegas parceiros que têm participado. Bom, quando a gente fala em manutenção industrial, não quer dizer que só a indústria. Não, ele também aí engloba toda a parte do agronegócio. Por exemplo, nós temos aí armazéns para secagem de grãos. Nós temos aí o pessoal que trabalha com ordenha mecânica, por exemplo. Nós temos aí o tanquinho de resfriamento de leite, usa motor. Então, o que a Gin Service faz? Como o Marcelo falou, aonde tiver motor, tem a Gin Service. E o que eles estão fazendo? Estão treinando esse pessoal, está treinando o pessoal da empresa. Para quê? Para ter um resultado melhor. E como o Marcelo falou, não é só na área dele que está com problema de mão de obra, não. É basicamente todos os setores. Então, isso que o Marcelo está fazendo é um exemplo para outras empresas também que poderiam estar fazendo a mesma coisa. Né, Marcelo? Inclusive, levando estudante lá para a empresa dele para ver como é que funciona uma empresa que dá manutenção industrial. Quer dizer, você começa a despertar na criança um certo interesse. Quer dizer, qual é a empresa que faz isso hoje? São pouquíssimas. Você conta na mão, em uma mão apenas. Quer dizer, é um exemplo que o Marcelo está dando aí, não só de profissional, mas também dando uma oportunidade para a criança começar a ver como é que funciona uma empresa. Isso é muito interessante, né, Marcelo? Exatamente. Nós montamos um laboratório, que é uma sala de aula interativa. Nesse laboratório nós temos desde a geração de energia, simulado ali num gerador pequeno, no qual as crianças podem tocar e até dar o startup. E também nós temos até um motor elétrico que eles podem trabalhar, dar partida, desperta realmente o interesse por isso. E quando nós falamos de motor elétrico, às vezes as pessoas não associam muito rápido. Mas quando nós pensamos numa bomba de água,
Não é difícil. Exatamente. 20 andares e pifou a bomba, pronto. Aí a gente lembra que tem um motor elétrico que joga aquela água ali. Às vezes a gente vê, por exemplo, no produtor rural, o pivô, aquele monte ali de chuveirinho jogando água nas plantas, ele atrás tem uma bomba muito grande, um motor de 300 cavalos, 200 cavalos numa bomba. E toda essa bomba e esse motor, a Ginservice faz a manutenção deles. Entendi. Quer dizer, além de fazer essa manutenção, a Ginservice também pode treinar o seu funcionário. Quer dizer, você pode entrar em contato com a Ginservice e falar assim, não, peraí, dá um treinamento aí, porque você já imaginou, sábado à tarde, pifa um motor desse, pronto. O que você vai fazer e precisa irrigar? Ou um prédio, pifa um motor da bomba. Como é que você faz? Ah, não, geralmente tem um reserva, tá. Mas pode acontecer, eu moro em prédio que já aconteceu, de pifar os dois. Exatamente. Elevador. Elevador é um caso crítico, né? Geralmente, quando ele estraga, entra em pânico o prédio. Entra em pânico. Porque... Nós também fazemos esses motores do elevador. Então, eu acho que hoje eu trouxe o Marcelo aqui justamente para despertar nas empresas, empresários que estão nos acompanhando aí, que eu acho que a gente tinha que doar um pouco mais. Não é só vender o equipamento. Eu acho que você tem que trazer a empresa para quem você vendeu, trazer para dentro da sua empresa. Esse é o princípio de as coisas começarem a andar, a fluir melhor, tanto para o lado de lá e para o lado de cá. Agora, você tocou num ponto, Marcelo, falta de mão de obra. O que está acontecendo? A turma não quer estudar, não quer trabalhar? Porque quando fala, o desemprego está grande. Espera aí, está grande, mas eu estou vendo aí muita empresa precisando de gente. A Marfrig, por exemplo. A Marfrig está com 60 vagas abertas. E olha, já faz tempo e não consegue achar. Eu poderia aqui, Toninho, dizer uma lista muito grande de empresas que até nos procuram, que estão procurando mão de obra nesta área da indústria. É muito grande, é muito extensa. Talvez a gente pode entender isso como uma questão de uma transição do momento que os nossos jovens estão indo muito para a parte tecnológica e virtual e acabou aparecendo muita oportunidade. E também a questão da própria maturidade do jovem, não é? Hoje se diz que a adolescência está chegando aos 25 anos. E anos atrás, 18 anos, já era um adulto responsável. Aí você começava a trabalhar com 9, 10, né? Muito jovem. Então hoje saiu uma estatística interessante, o Neném, né? Uma estatística altíssima daquele que nem trabalha nem estudam. Então nós temos algumas dificuldades sociais no país que isso acaba complicando mais ainda. Pois é, e aí entra de novo aquilo que a gente sempre bate. Cadê os políticos brasileiros, vereadores, senadores, deputados e tal? Nós precisamos mexer esse doce. Eu trouxe agora aqui uma estudante de agronomia que está fazendo um mega de um trabalho, descobriu uma praga que não tem no Brasil, na América Latina e está aí, fazendo um belo de um trabalho. Então, Marcelo, parabéns, você que é empresário, tem motor aí, você que trabalha na propriedade rural, enfim, se tiver um motor, tem o Marcelo que é lá da Ginservice. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo. O dia que você quiser dar um novo curso, se quiser anunciar aqui no nosso programa, manda para mim aí via WhatsApp que eu divulgo aqui. Eu que agradeço a todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, o agronegócio de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a verdadeira riqueza do homem resume-se naquilo que ele faz pelos outros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.